Médico socorre mulher acidentada. O que aconteceu 3 dias depois chocou o hospital inteiro. Deixe seu like e se inscreva para apoiar nosso canal. A noite em Salvador, Bahia, tinha aquele cheiro de mar e gasolina que grudava na roupa do Dr. João Pedro, um médico de 34 anos, enquanto ele dirigia sua caminhonete velha pela estrada escura da BA-099, que corta o litoral norte. O céu estava escuro como um pano de veludo, só com o brilho dos faróis e umas estrelas teimosas tentando aparecer. João estava morto de cansado depois de um plantão de 16 horas no Hospital Geral de Salvador. Ele segurava o volante com força, os dedos branquinhos de tanto apertar, enquanto o rádio tocava um forrozinho baixo. O som da zabumba parecia um choro de saudade, lembrando os tempos de moleque na roça em Feira de Santana, onde ele cresceu ouvindo o pai tocar sanfona. João nunca sonhou em ser médico quando era criança. Na real, ele queria ser músico, tocar violão e cantar em festas juninas com o céu aberto da Bahia como palco. Mas a vida muda os planos, né? Um dia, ele acompanhou a mãe, que era enfermeira no postinho da cidade, e viu ela salvar um cara de um infarto com uma calma que parecia mágica. Aquilo mexeu com ele, mudou o ritmo do seu coração. Agora, o hospital era o lugar dele, com aqueles corredores cheios de barulho, passos apressados, o apito dos aparelhos, o choro baixo de alguém atrás da cortina. Ele não só cuidava dos pacientes, ele sentia a dor deles como se fosse uma cor, vermelho para uma fratura que ardia, cinza para a tristeza que pesava. Hoje, tudo o que ele queria era chegar no seu apê no Pelourinho, onde o cheiro de café e livros velhos era um refúgio do caos. O relógio no painel marcava 1h47 da manhã quando aconteceu. Uma sombra atravessou a estrada de repente, um vulto tão rápido que João nem teve tempo de pensar. Ele pisou no freio com tudo, os pneus gritando alto, mas o baque veio mesmo assim, um som feio, pesado, que fez o carro tremer. O mundo parou por um segundo e o silêncio engoliu tudo. Aí veio a adrenalina, que parecia uma facada gelada no peito. João abriu a porta do carro e saiu tropeçando, as botas esmagando o cascalho enquanto corria para o vulto que estava jogado no asfalto. Era uma mulher, deitada ali, sem se mexer, o cabelo castanho espalhado como se fosse tinta derramada. Um fio de sangue escorria da testa dela, vermelho contra a pele branquinha. Ana Clara, mas João ainda não sabia o nome dela. Era uma desconhecida que tinha acabado de entrar na vida dele do jeito mais bruto possível. "Ei, tá me ouvindo?" A voz dele saiu rouca, cheia de desespero, enquanto ele se ajoelhava do lado dela. As mãos dele, que sabiam consertar gente, tremiam enquanto procuravam o pulso. Tava lá, fraco, mas batendo, como uma mariposa presa num vidro. Ele respirou aliviado, o alívio quente como o sol, mas durou pouco. "Não mexe nela!" ele gritou para os curiosos que apareceram do nada, os faróis dos carros deles fazendo sombras estranhas na cena. Ele era médico, mas ali não era uma sala de cirurgia arrumadinha. Era um caos, uma bagunça de pânico, o som da própria respiração dele alto nos ouvidos, o cheiro de sangue que parecia ferro na boca. Ele apertou o pescoço dela de novo, contando as batidas, enquanto a outra mão pegava o celular. "Liga pro 192", ele berrou para um caminhoneiro que estava ali perto, de olho arregalado. O cara balançou a cabeça, mexendo no celular dele, e logo o som da sirene começou a cortar a noite. Um barulho que parecia misturar esperança e medo. Os minutos pareceram horas, cada segundo pingando devagar como mel. O peito de Ana Clara subia e descia, bem fraquinho, mas firme, e João se agarrou naquele ritmo como se fosse uma corda para se salvar. Quando os paramédicos chegaram, a ambulância vermelha e branca rasgando a escuridão, ele deu um passo para trás, as mãos suadas e sujas de sangue. "Mulher, uns 28 anos, atropelada", ele falou, a voz meio robô,
enquanto colocavam ela na maca. Pode ter machucado a cabeça, tá estável, mas não responde. O chefe da equipe, uma mulher de olhar sério, fez que sim, e logo eles sumiram, as luzes traseiras da ambulância virando brasas na noite. João ficou ali na estrada, sozinho, o peso do que tinha feito caindo no peito dele como uma pedra. Será que ela saiu do mato correndo? Estava bêbada, perdida, fugindo de alguma coisa? As perguntas roíam ele por dentro como se fossem farpas. Ele voltou para a caminhonete, o carro agora com um cheiro azedo de culpa que parecia grudar na garganta. O celular tocou e ele atendeu sem nem olhar. João, é o Rafa, disse a voz do melhor amigo dele, doutor. Rafael, que trabalhava num hospital menor em Lauro de Freitas. Acabaram de trazer ela aqui, tá acordada, deu o nome, Ana Clara, e o número da mãe. Tá machucada, mas vai sobreviver. Tu tá onde? Ainda aqui, João respondeu, olhando para as marcas de pneu no asfalto, que pareciam uma assinatura. Ela tem plano de saúde, Unimed. Vão transferir ela para o Geral de Salvador depois de estabilizar. Tô de plantão hoje. Me avisa como ela tá. A pausa do Rafa foi pesada, cheia de perguntas que ele não fez. Tá bom, cara. Eu cuido disso. Tu tá de boa? João não respondeu. Desligou o silêncio dentro do carro, apertando a cabeça dele como um torno. No Hospital Geral de Salvador, a emergência estava um barulho só. Máquinas apitando, ordens rápidas, um choro abafado atrás das cortinas. João andava de um lado para o outro no chão de linóleo, a roupa ainda suja de terra da estrada, esperando a transferência. Quando a ambulância chegou às 3h12 da manhã, ele estava lá, acompanhando a maca, enquanto levavam Ana Clara para uma baia. Ela estava acordada agora, os olhos verdes meio vidrados, mas atentos, olhando para o caos em volta. Um roxo estava aparecendo na bochecha dela, e uma faixa cobria a testa, mas ela estava viva, viva. E isso batia dentro dele como um segundo coração. Doutor João! Uma enfermeira entregou o prontuário, e ele deu uma olhada, as palavras meio embaçadas. Concussão, cortes, sinais vitais estáveis. Aí, uma nota do raio-x, tomografia para revisar. Ele fez que sim e foi para o lado da cama dela. Ana Clara, eu sou o João. Ele disse, a voz mais leve do que ele queria. Fui eu que te atropelei. Desculpa mesmo. Ela olhou para ele, e por um segundo o mundo sumiu. Não tinha raiva nos olhos dela, só uma força quieta que fez o peito dele doer como se tivesse levado um soco. Tá de boa, ela sussurrou, a voz fraquinha, rouca de dor ou de susto, ou os dois. Eu que corri, não estava pensando, tu não fez de propósito. As palavras dela ficaram no ar, leves como orvalho, e João sentiu elas derreterem dentro dele, aliviando o nó no estômago. Mas antes que ele pudesse falar, a cortina abriu e duas pessoas entraram com tudo. Os pais dela, Dona Fátima e seu Carlos, os rostos cheios de preocupação, com um cheiro de café velho e noites sem dormir. Cadê nossa filha? Dona Fátima perguntou, a voz tremendo como corda de violão esticada demais. João se endireitou, dando um passo para frente. Tá aqui, Távio. Eu sou o Dr. João. Eu estava dirigindo quando... Ele parou, a confissão travando na garganta. Seu Carlos, um homem magro de cabelo grisalho, cortou. Foi tu que bateu nela? A voz dele era afiada, mas Dona Fátima segurou o braço dele, calando ele. Ela tá bem? Ela perguntou, os olhos pedindo resposta. Tá acordada falando, João disse, apontando para Ana Clara. Tamo fazendo exames para ter certeza. E Dona Fátima correu para o lado da filha, as lágrimas caindo enquanto alisava o cabelo dela. Seu Carlos ficou parado, olhando para João com uma mistura de raiva e cansaço. Aí veio outra voz, alta, nervosa, do corredor. Ana Clara, cadê minha neta? Uma mulher mais velha, de cabelo branco bagunçado, entrou correndo, o perfume dela de alfazema brigando com o cheiro de álcool do hospital. João deu um passo para trás, deixando a família se juntar, mas os olhos dele não saíram de Ana Clara.
Ela deu um sorrisinho para ele, um brilho de calor no meio da tempestade, e alguma coisa mexeu dentro dele. Uma faísca, pequena mas teimosa, como um fósforo aceso no escuro. Aí o bip dele tocou, chamando ele para longe. Doutor João, o raio-x está com algo, uma enfermeira avisou. Ele fez que sim, o coração afundando. Fosse o que fosse que eles acharam, ele sabia que ia mudar tudo. Enquanto ele ia para o setor de imagens, o peso da noite apertava mais. O que Ana Clara estava fugindo naquela estrada? Por que os olhos dela ficavam nos dele como se já se conhecessem? E que segredo estava escondido naqueles exames, pronto para desatar o fio frágil que tinha começado a ligar os dois? As respostas estavam ali, pertinho, mas ainda fora do alcance, sussurrando promessas de bagunça, ou talvez de algo maior. A sala de exames do Hospital Geral de Salvador tinha um barulhinho constante das máquinas, que irritava os nervos do João Pedro como se fosse lixa na pele. O ar estava gelado, limpo demais, com aquele cheiro de álcool que ardia no nariz e deixava um gosto de medo na boca. Ele estava de pé na frente da tela que brilhava, as mãos enfiadas nos bolsos da roupa de médico, enquanto a doutora Mariana, a melhor radiologista do hospital, mexia nas tomografias da Ana Clara. Cada imagem mostrava um pedaço da verdade escondida debaixo da pele machucada e do cabelo embaraçado dela. O coração do João batia forte nos ouvidos como um tambor avisando que algo ruim estava vindo. "Olha aqui", a Mariana falou, a voz baixinha, apontando para uma sombra na tela. Um borrãozinho do tamanho de uma jabuticaba, escondido nas dobras do cérebro da Ana Clara. "É um tumor. Parece um glioma de baixo grau, mas está no lobo temporal, perto de umas partes importantes." As palavras dela caíram como pedras num lago calmo, fazendo o peito do João tremer. Ele olhou para a tela, as formas cinza e brancas virando uma névoa de culpa e responsabilidade. As bordas do tumor pareciam pulsar, como se estavam zombando dele, um segredo que a Ana Clara ainda nem sabia que tinha. "É grave?" ele perguntou, a voz saindo meio engasgada, como se tivesse engolido caco de vidro. Os olhos escuros da Mariana cruzaram com os dele, com uma mistura de pena e seriedade. "Dá para operar talvez, mas é arriscado. A gente precisa de uma ressonância para ter certeza e chamar um neurocirurgião. Ela está de boa agora, então tem um tempinho, mas não para sempre." Tempo. A palavra ficou no ar, pesada como um cobertor molhado, apertando a garganta do João. Ele fez que sim, sem conseguir falar, e virou para o corredor, as luzes fluorescentes zumbindo como um monte de abelhas nervosas. De volta na emergência, a bagunça tinha virado um burburinho mais calmo, telefones tocando, o esfregão do faxineiro fazendo barulho, uma tosse de algum paciente esperando. João foi para o quarto da Ana Clara, parando na porta para se acalmar. Os pais dela, Dona Fátima e seu Carlos, ainda estavam lá. As vozes abafadas pela cortina, uma mistura de preocupação e alívio. A avó, que ele lembrava pelo cheiro forte de alfazema, tinha ido pegar um café, o que foi um alívio. Ele abriu a cortina, entrando na luz fraquinha do quarto, onde a Ana Clara estava deitada, apoiada nos travesseiros, os olhos verdes brilhando como se fossem pedras de jade. Ela olhou para ele e o ar mudou, ficou carregado, como se uma tempestade estava chegando. "Tu voltou?" ela disse, a voz mais firme agora, mas com um cansaço que parecia uma franja rasgada. "Quebrei alguma coisa importante?" Um sorrisinho apareceu no canto da boca dela, e o João sentiu esse sorriso mexer com ele, um calorzinho que parecia o sol nascendo contra o frio do que ele precisava falar. "Não quebrou nada", ele disse, forçando um sorriso que parecia seco como folha no chão. "Mas a gente precisa conversar sobre os exames." Ele olhou para Dona Fátima, que ficou dura, apertando a mão da Ana Clara. Seu Carlos se inclinou para frente, o queixo travado, como se fosse levar um soco. João escolheu as palavras com cuidado, cada uma como se ele estava andando em cima de gelo fino.
A gente achou uma coisa que não estava esperando, um negocinho no teu cérebro, um tumor. Não parece ser dos piores, pelo que a gente viu, mas está num lugar meio chato. Estamos marcando mais exames para decidir o que fazer. O quarto ficou quieto, o silêncio tão pesado que parecia zumbir, um som baixo de choque que o João sentiu nos ossos. O sorriso da Ana Clara sumiu, os olhos dela se arregalando como se o chão tivesse sumido debaixo dela. Um tumor? A voz dela era um sussurro, frágil como algodão doce, e isso quebrou alguma coisa dentro dele. Dona Fátima deu um suspiro alto, levando a mão na boca, enquanto o rosto do seu Carlos desabou, a raiva de antes virando um medo cru, sem jeito. É câncer? Ele perguntou, a palavra saindo afiada, cortando o ar. Ainda não sabe, João disse, odiando parecer cedo para falar, mas a gente está correndo para descobrir. Ele olhou para Ana Clara, querendo que ela visse nos olhos dele que ele ia lutar por ela, mesmo sem entender direito por que isso importava tanto. Ela fez que sim devagar, o olhar subindo para o teto como se procurasse algo para se segurar. Tá bom, ela murmurou. Tá bom. O choro da Dona Fátima quebrou o silêncio, começando baixo, depois subindo como uma onda, cada soluço batendo na força do João. Ele queria ficar, falar mais, mas o bip dele tocou de novo. Um caso de apendicite precisando dele. Eu volto logo, ele prometeu, a voz quase um sussurro, e saiu, a cortina fechando com um barulhinho leve. O resto do plantão passou num borrão de pontos, prontuários e uma calma forçada, mas o rosto da Ana Clara não saía da cabeça dele, os olhos dela como uma luz no meio da neblina. Quando o sol finalmente começou a pintar o céu de Salvador de rosa, João foi para a sala dos médicos, se jogando num sofá velho que cheirava a pipoca murcha e arrependimento. Ele pegou o celular, hesitando antes de ligar para o Rafa. Ela tem um tumor, ele disse, sem rodeio quando o amigo atendeu. No lobo temporal, tão fazendo mais exames. O assobio do Rafa foi baixo, cortante, como uma faca no telefone. Nossa, cara, que pesado! Como ela tá? João não sabia como responder. Ele viu o sorriso dela de novo, frágil, mas teimoso, e isso tinha um gosto de esperança, doce, rápido e perigoso. Ela é mais forte do que parece, ele disse por fim. Mas preciso que tu me faça um favor. Os pais dela falaram que ela veio pra cá pro aniversário dela nesse fim de semana. Descobre o que tu pode sobre ela. Nada estranho, só qualquer coisa que ajude. Ajude no quê, exatamente? A voz do Rafa era de zoação, mas tinha uma pontinha de curiosidade que ele não falou em voz alta. João ignorou. Só faz, ele disse, desligando antes que pudesse mudar de ideia. Ele se recostou, fechando os olhos, mas o sono não vinha. Em vez disso, ele via a Ana Clara correndo naquela estrada, a sombra dela engolida pelos faróis. O que tinha feito ela correr para o caminho dele? A resposta parecia mais perto agora, mas ainda estava longe demais. No meio do dia, a Ana Clara foi levada para um quarto só dela no andar da neurologia. O prontuário atualizado com um pedido de ressonância e uma consulta com a doutora Fernanda, uma neurocirurgiã que todo mundo no hospital respeitava, mas que também era conhecida por ser gente boa. João se pegou parado na porta do quarto dela, atraído por uma força que ele não sabia explicar. Dona Fátima estava lá, lendo uma revista com uma concentração forçada, enquanto seu Carlos andava de um lado para o outro no corredor, os passos dele como um tambor inquieto. Alguma novidade? João perguntou, tentando parecer tranquilo. Nada ainda, Dona Fátima disse, a voz rouca como se tivesse sido esfregada com lixa. Ela está dormindo agora, mas não para de falar de tu. Ela levantou os olhos, olhando o rosto dele, e João sentiu o pescoço esquentar. Ela está agradecida, sabe? Pelo que tu fez lá na estrada.
Ele fez que sim, sem saber o que falar, e entrou no quarto, o lugar escuro e silencioso, só com o barulhinho do monitor. A Ana Clara se mexeu quando ele chegou perto, os olhos abrindo devagar, pegando a luz do sol que entrava pela persiana. Tu de novo, ela disse com um tom de zoação que fez o peito dele doer como se tivesse levado uma pancada. Tá virando costume isso. Ele riu, o som surpreendendo ele mesmo, leve como uma brisa de verão. Só vim ver como tu tá, ele disse olhando o prontuário. Como tu tá se sentindo? Como se um carro tivesse passado por cima de mim. Ela brincou, mas fez uma careta como se tivesse se arrependido da piada. Desculpa, foi mal. Eles riram juntos, uma risada que parecia sol saindo de trás das nuvens, mas que acabou rápido. O olhar dela ficou sério, prendendo ele ali. Esse tumor é feio, né? A pergunta ficou no ar, afiada e tremendo, e João hesitou, preso entre falar a verdade e tentar acalmar ela. A gente ainda tá vendo, ele disse sentando na beirada da cama, o colchão fazendo um barulhinho. Mas tu tá em boas mãos. A doutora Fernanda é fera. Ela fez que sim, mas os olhos dela estavam nos dele, como se procurasse algo mais. Uma promessa, talvez, ou uma mentira para fazer tudo parecer bem. Ele queria dar as duas coisas, mas só tinha a verdade. Tu não tá sozinha nisso, ele acrescentou, as palavras saindo sem ele pensar. A mão dela roçou na dele, um toque rápido que queimou como uma faísca, e ele recuou, assustado com a força daquilo. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar, a porta abriu e a doutora Fernanda entrou, o prontuário na mão como se fosse um escudo. Ana Clara, eu sou a Fernanda, ela disse, a voz quente, mas firme, como um chocolate quente com um toque de pimenta. Tua ressonância está marcada para hoje à noite. Vou te explicar tudo. João se levantou, fez um sinal para Fernanda e saiu, mas não antes de pegar o olhar da Ana Clara uma última vez, um olhar que ficou cheio de perguntas que nenhum dos dois podia falar em voz alta. Enquanto ele se afastava, o barulho do hospital foi sumindo e só ficou um pensamento. A Ana Clara não era mais só uma paciente. Algo tinha mudado, um fio ligando os dois, frágil, mas forte. Mas o que ela estava fugindo naquela noite? E que outros segredos estavam escondidos na história dela, prontos para desatar os dois? O sol estava nascendo em Salvador, com um tom de laranja e dourado, a luz entrando pelas persianas do hospital como se fosse mel, mas para o João Pedro o mundo ainda estava coberto de sombra. O que a sala de exames tinha mostrado, um tumor escondido no cérebro da Ana Clara, tinha caído no peito dele como terra molhada, pesado e duro. Enquanto ele andava pelo Hospital Geral de Salvador, o cheiro de álcool ardia no nariz, com um gosto de noites sem dormir e medos que ele não falava. O barulho do hospital, vozes rápidas, o rangido das macas, um choro longe, parecia uma música de urgência que ele conhecia bem, mas que estava sufocando. Com 34 anos, João já estava acostumado a dar notícias ruins, mas essa grudou nele, o peso machucando como se fosse um roxo que não parava de pulsar. Ele tinha saído do quarto da Ana Clara fazia horas, os olhos verdes dela ainda na cabeça dele, arregalados de susto, mas com uma força que parecia uma vela acesa no meio de um temporal. Agora, enquanto ele estava na sala dos médicos, o sofá velho rangendo debaixo dele, o cheiro de café frio e pão queimado enchia o ar, trazendo ele de volta para o dia a dia. O celular estava pesado na mão dele, a tela apagada, mas ele não conseguia ligar para o Rafael ainda. O amigo, que também era médico num hospital menor em Lauro de Freitas, ia ter perguntas que o João não estava pronto para responder. Por que esse caso, essa mulher, mexia tanto com ele? Por que o sorrisinho dela parecia uma música que ele não conseguia parar de ouvir? Em vez disso, ele fechou os olhos, deixando o barulhinho da sala envolver ele, mas logo a memória daquela estrada voltou com tudo. O som dos pneus gritando, o baque feio, o sangue da Ana Clara nas mãos dele.
O que ela estava fugindo? A pergunta roía ele por dentro como uma farpa, e ele sabia que não ia sossegar até entender. O bip dele tocou, quebrando o momento, e ele olhou. Consulta na neurologia. Quarto 412. O quarto da Ana Clara. O coração dele deu um pulo, uma onda de adrenalina que parecia ferro quente na boca. O andar da neurologia era mais calmo, o ar mais leve, com um cheirinho de flores que vinha dos vasos nas mesinhas. João encontrou a doutora Fernanda na porta do quarto da Ana Clara, o cabelo preso num coque apertado, o prontuário na mão como se fosse uma armadura. "Bom dia, João", ela disse, a voz quente, mas certinha, como uma nota de violão bem tocada. "Os resultados da ressonância chegaram. Vou falar com a família agora. Tu vem?" Ele fez que sim, mesmo com o estômago embrulhado, uma mistura de medo e curiosidade. O olhar da Fernanda ficou nele, como se ela sentisse a tempestade que ele estava escondendo, mas ela não falou nada e entrou no quarto. A Ana Clara estava sentada, apoiada nos travesseiros, o cabelo castanho caindo nos ombros, brilhando na luz como se fosse madeira polida. O rosto dela estava pálido, o roxo na bochecha já desbotando, mas os olhos, aquele verde profundo, estavam cheios de vida, prendendo o João onde ele estava. Dona Fátima estava do lado dela, segurando um lenço amassado, a preocupação dela com um cheiro de loção de alfazema que tinha azedado de tanto medo. Seu Carlos andava perto da janela, os passos dele um batuque inquieto, enquanto a avó, que o João agora sabia que se chamava Dona Zilda, ficava perto da porta, o cabelo branco brilhando na luz. "Que bom te ver acordada", a Fernanda disse para Ana Clara. O sorriso dela calmo, como um desenho bem feito. A ressonância deu uma ideia melhor. "O tumor é pequeno, não é dos piores, mas está num lugar delicado, perto do lobo temporal, então a gente tem que tomar cuidado. Operar é uma opção, mas tem riscos, pode mexer com a memória, com a fala. A gente também pode só acompanhar, começar com remédio para controlar os sintomas." As palavras dela saíram tranquilas, mas caíram como pedrinhas de gelo, cada uma gelada e dura. O olhar da Ana Clara foi para o João, como se ela quisesse se segurar nele, e ele sentiu um puxão no peito, como se uma corda tivesse sido esticada. "Se eu não operar, quanto tempo eu tenho?" A Ana Clara perguntou, a voz firme, mas fininha, como um fio que ia romper. O quarto ficou parado, o silêncio pesado, com um gosto de sal e tristeza. A Fernanda hesitou, depois olhou para ela. "É difícil falar. Talvez anos com tratamento. Mas pode crescer, causar convulsões, outros problemas." O choro da Dona Fátima cortou o silêncio, um som rasgado que machucou a força do João, enquanto o seu Carlos parou de andar, o rosto dele desabando como papel amassado. A Ana Clara fez que sim, a boca apertada, mas os olhos dela não piscaram. "E se eu operar?" ela insistiu, a voz mais afiada agora cheia de medo. A calma da Fernanda não tremeu. "A gente tiraria a maior parte, talvez tudo, mas tem chance de efeitos colaterais. Um exame mais detalhado vai dizer melhor." As palavras ficaram no ar pesadas como uma lona molhada, e o João viu a mão da Ana Clara tremer, mesmo ela escondendo debaixo do cobertor. Ele queria falar, dizer alguma coisa, dar um conforto, uma certeza, mas a garganta estava seca, os pensamentos dele uma bagunça de culpa e algo mais fundo que ele não sabia nomear. Dona Zilda deu um passo para frente, a voz dela tremendo como um sino fora de tom. "Tu é muito nova para isso, minha filha. A gente vai lutar, custe o que custar." A Ana Clara deu um sorrisinho, mas não chegou nos olhos. E o João sentiu a dor disso, uma fisgada que parecia um roxo apertado. A Fernanda se despediu para marcar mais exames, deixando o João com a família. Dona Fátima olhou para ele, o olhar cru procurando. "Tu foi bom", ela disse, a voz cansada. "Ela não para de falar de tu, diz que tu salvou ela lá." O pescoço do João esquentou, e ele deu de ombros. "Sem jeito. Tô só fazendo meu trabalho."
Mas a mentira tinha um gosto amargo, como chá que ficou tempo demais na água. Isso não era só o trabalho dele mais. A Ana Clara não era só uma paciente. Enquanto ele olhava o prontuário, os olhos dele se encontraram de novo e o ar ficou elétrico, uma energia que nenhum dos dois sabia explicar. Tu não precisa ficar, a Ana Clara disse baixinho. A voz dela uma música cheia de cansaço. Deve ter coisa melhor para fazer do que ficar de babá aqui. Ele riu, o som surpreendendo ele, leve como uma brisa de verão. Nada demais, e eu te devo uma por... Tu sabe. Ele fez um gesto vago, falando do acidente, e o sorriso dela brilhou, rápido, mas quente, como uma faísca na escuridão. O momento acabou, quando o celular dele tocou, o Rafa. Ele saiu para o corredor para atender, o barulho do hospital virando um zumbido baixo. Achei uma coisa para tu, o Rafa disse, a voz cheia de curiosidade. O aniversário da Ana Clara é nesse fim de semana. É importante para a família dela. Eles vieram de longe, de Recife. Mas olha só, ela estava num bar antes do acidente, um boteco na estrada. O cara do bar disse que ela saiu correndo, estava assustada. Ninguém sabe por quê. O João apertou o celular, a notícia batendo nele como um choque, com um gosto de trovão forte e elétrico. Assustada com o quê? Ele perguntou, a cabeça girando. O Rafa suspirou. Não sei, cara. A polícia não foi atrás disso. O acidente é culpa tua, não dela. Mas eu vou ficar de olho. João agradeceu e desligou. Uma pergunta nova queimando na cabeça. O que tinha assustado ela tanto para correr para o caminho dele? Ele olhou para o quarto dela, a porta entreaberta, a sombra dela na luz. Ela era um quebra-cabeça, cada pedaço mais afiado que o outro. Os dias passaram num borrão de plantões e visitas rápidas. A ressonância confirmou o que a Fernanda desconfiava e marcaram uma biópsia. Mas o João se pegava indo para o quarto da Ana Clara, as conversas deles virando um jeito de respirar. Ela contava da vida dela, dava aula de arte para crianças, amava um samba, o cheiro de tinta com chuva parecia liberdade. Ele contava pedaços da dele, os sonhos de tocar violão que não deram certo, a risada da mãe, o jeito que uma música boa parecia fazer ele voar. Cada palavra juntava eles mais, as vozes misturando como cores numa tela, cheias de vida. Numa tarde, com o sol pintando o céu de vermelho, o João chegou e viu a Ana Clara sozinha, desenhando num caderno. O lápis dela fazia um barulhinho leve, que acalmava o ar, e ele parou, impressionado com o jeito dela mexer a mão, delicado mas forte, como um passarinho testando as asas. Que isso? Ele perguntou, apontando para o caderno. Ela hesitou, depois mostrou um desenho de uma mulher correndo, o rosto borrado, sombras atrás dela. As linhas estavam cheias de medo e o João sentiu isso na barriga, um frio que parecia cinza e segredo. Uma coisa que eu vi na minha cabeça, ela disse, a voz baixa, quase sumindo. Antes daquela noite. O João prendeu o ar, o desenho abrindo uma janela para o mistério que ele não conseguia resolver. Tu lembra de mais alguma coisa? Ele perguntou, tomando cuidado para não forçar. Ela balançou a cabeça, mas os olhos dela piscaram, escondendo algo. Dor, talvez, ou uma verdade pesada demais para contar. Ele queria insistir, descobrir tudo, mas só sentou do lado dela, o silêncio quente, como sol em pedra. O aniversário dela chegou naquele fim de semana, uma festa marcada num jardim no farol da Barra. O João foi convidado, uma surpresa que esquentou ele como um gole de cachaça, suave e forte. Ele chegou com um presente, um caderninho de desenho, a capa com estrelas desenhadas, e viu a Ana Clara linda num vestido azul, a risada dela dançando no meio da galera. Tu veio, ela disse, o sorriso dela brilhando como luz, e ele entregou o caderno, os dedos dele se tocando, uma faísca que ficou no ar. A festa estava animada, com música e conversa, mas o João ficou olhando ela de longe, vendo como ela se mexia.
leve, mas cuidadosa, como uma corça sentindo um temporal vindo. Dona Zilda puxou ele de lado, os olhos dela afiados. Ela é forte, mas está com medo. Ela disse, a voz baixa, como vento passando por coqueiro. Fica de olho nela, tá? Ele fez que sim, o pedido dele se ajeitando dentro dele. Uma promessa que ele nem sabia que ia fazer. Quando a noite caiu, a Ana Clara encontrou ele perto de uma fonte, a água brilhando com as luzes. Valeu por isso, ela disse, segurando o caderno, a voz macia como se fosse pano roçando na pele. É mais importante do que tu imagina. Os olhos dele se cruzaram e o mundo ficou pequeno, o ar cheio de chance. Mas aí o celular dela tocou. Uma mensagem acendendo a tela e o rosto dela ficou branco, os dedos apertando. Tá tudo bem? O João perguntou, a voz calma, mas com uma pontinha de preocupação. Ela fez que sim, rápido demais, e guardou o celular, mas a sombra nos olhos dela ficou, um segredo bem guardado. É só coisa de família, ela disse, forçando um sorriso, mas não enganou ele. O que ela estava escondendo? E porque parecia que a resposta podia quebrar eles antes mesmo de começarem. A fonte no farol da barra brilhava com as luzinhas, a água fazendo um barulhinho gostoso que não conseguia acalmar a inquietação que estava no peito do João Pedro. O ar da noite estava quente, com um cheiro de flor e carne assada do churrasco da festa de aniversário, mas tinha uma tensão no ar, afiada como uma faca escondida. A Ana Clara estava do lado dele, o vestido azul dela brilhando na luz como se fosse uma pedra preciosa. Mas o sorriso dela, que veio rápido demais depois daquela mensagem estranha, parecia frágil, como se fosse quebrar a qualquer hora. Com 34 anos, o João já tinha enfrentado um monte de coisa pesada no Hospital Geral de Salvador. Mas aquele momento, aquela mulher, mexia com ele de um jeito que parecia ferro quente e saudade. Ela ainda segurava o caderninho de desenho com estrelas que ele tinha dado, o presente uma promessa que ele nem sabia direito por que tinha escolhido. Tu não precisava ter vindo, ela disse. A voz dela suave, cheia de gratidão, mas os olhos dela fugiam, como se estavam atrás de sombras que só ela via. Tu deve estar morto de cansado. As palavras eram leves, mas caíram pesadas, como pedrinhas num lago calmo, mexendo com o espaço entre eles. João olhou para ela reparando. Os ombros dela estavam tensos, a mão tremia de leve. É só coisa de família, ela tinha dito sobre a mensagem, mas a mentira ficou no ar, com um gosto azedo de fruta passada. Tô cansado, mas não tanto assim, ele respondeu, tentando parecer tranquilo, mesmo com o coração batendo forte, pedindo para ele cavar mais fundo. E eu queria ver tu sorrir desse jeito. A risada dela foi rápida, mas brilhou e aqueceu ele, como se fosse um raio de sol no meio de uma tempestade. Mas a sombra nos olhos dela ainda estava lá, um segredo bem guardado, e ele sentiu isso apertar o peito, uma mistura de curiosidade e preocupação. O que ela estava fugindo naquela noite na estrada? E por que o medo dela parecia tão perto agora, misturado com a festa? A festa estava animada ao redor deles. A gargalhada da Dona Zilda subindo por cima do som do pagode, a conversa baixinha da Dona Fátima com os primos, o brinde meio sério do seu Carlos para os 30 anos da Ana Clara. O João ficou olhando ela se mexer no meio da galera. O jeito dela leve, mas com uma força que parecia desafiar o tumor que estava no cérebro dela. Um glioma de baixo grau que a Dorota Fernanda tinha prometido operar na semana seguinte. Ele tinha lido os últimos relatórios, a biópsia confirmando os limites do tumor, mas os riscos, perder memória, ter problema para falar, não saíam da cabeça dele, pesados como uma nuvem de chuva. Mas a Ana Clara parecia carregar isso de um jeito diferente. A risada dela era como um fio colorido costurando a noite, como se ela pudesse apagar a doença só com a vontade. Ele ficou mais tempo do que tinha planejado, atraído pelo jeito que ela parecia puxar ele.
Quando ela chamou ele para dançar, a mão dela quente na dele, o pagode, com um tantã que batia no peito, parecia pulsar na pele dele, cheio de vida. Tu não dança mal, ela brincou enquanto eles se mexiam, o hálito dela roçando na bochecha dele, doce com o gosto de caipirinha e algo mais profundo, que não dava para explicar. Ele sorriu, o mundo ficando só os olhos dela, verdes como folha nova, e por um momento o hospital, o acidente, o tumor, tudo sumiu, deixando só o calor do toque dela, forte como um fio de energia. Mas a magia quebrou quando o celular dela tocou de novo, vibrando na cintura dela. Ela parou, o sorriso sumindo, e deu um passo para trás, mexendo no celular com pressa. O João viu de relance um nome, Caio, piscando na tela, antes que ela guardasse o celular no bolso, o rosto dela ficando branco, como se o sol tivesse apagado. Desculpa, eu preciso de um minutinho, ela murmurou, indo para o canto do jardim, onde as sombras pareciam tinta preta. O instinto dele foi ir atrás, mas a dona Zilda apareceu, o cheiro de alfazema dela forte, segurando ele. Deixa ela disse, a voz baixa como o vento passando por coqueiro. Ela tem uns fantasmas, essa menina. Sempre teve. Fantasmas? O João repetiu, a curiosidade dele acendendo como fogo em mato seco. Os olhos da dona Zilda, afiados como faca, cruzaram com os dele. Não é dos que tu enterra, é dos que tu foge. Ela deu um tapinha no braço dele e foi embora, deixando ele com perguntas que queimavam, cada uma faísca pronta para virar fogo. Quem era Caio? E por que o nome dele tirou a cor do rosto da Ana Clara, como se ele tivesse atravessado quilômetros para roubar o ar dela? A festa foi acabando, os convidados indo embora debaixo de um céu cheio de estrelas, a luz delas fria e longe. A Ana Clara voltou mais calma, mais frágil, como se fosse vidro que ia rachar. Tá tudo de boa? O João perguntou, a voz leve, mas querendo saber mais, como quem joga uma isca. Ela fez que sim, o sorriso dela ensaiado. Foi só um amigo dando um alô. Nada demais. A mentira era boa, mas irritou ele, como areia num machucado. Ele não insistiu, ainda não, mas guardou isso na cabeça. Uma peça que não encaixava. Uns dias depois, de volta no hospital, a cirurgia da Ana Clara estava chegando. Uma sombra que esticava os medos deles em cada momento que eles passavam juntos. O João encontrou ela no quarto, desenhando de novo, o lápis dela fazendo linhas que pareciam sangrar emoção, coqueiros dobrando num temporal, os galhos esticando para algo que sumiu. O ar cheirava a álcool e ao creme de jasmim dela, uma mistura que parecia esperança com um toque de tristeza. Tu é boa nisso, ele disse apontando para o desenho, e ela ficou vermelha, as bochechas esquentando como o sol de manhã. É como eu penso, ela disse, a voz baixinha, como folha roçando em pedra. Quando as palavras não saem. Ele sentou do lado dela. O colchão afundando e os ombros dele se tocaram, um contato que faiscou como pedra batendo em pedra. Eles conversaram sobre as pinturas bagunçadas das crianças dela, as aulas de violão que ele nunca terminou, o jeito que o céu de Salvador parecia brilhar como uma promessa. Cada palavra juntava eles mais, uma confiança que parecia uma pintura. Mas o que não era dito pairava, pesado como nuvem de chuva. O tumor dela, o medo dela, aquela mensagem. Na noite antes da cirurgia, o João ficou até tarde, mesmo estando morto de cansado, o cansaço pesando nele como uma roupa molhada, sufocando. A Ana Clara estava inquieta, os dedos torcendo o cobertor, os olhos dela procurando o rosto dele. E se eu não for mais eu depois disso? Ela perguntou, a voz fraquinha, quase se desfazendo. A pergunta cortou ele, a dor dela se espalhando no peito dele como uma mancha roxa. Ele pegou a mão dela, a pele dela fria, mas viva, pulsando com um ritmo que acalmava ele. Tu vai ser tu sim, ele disse a voz firme, mesmo com a dúvida roendo ele por dentro, azeda como fruta verde. As coisas que importam,
A tua risada, a tua arte, o jeito que tu faz todo mundo se sentir visto, isso não tá num tumor. O sorriso dela foi pequeno, mas de verdade, uma lua crescente aparecendo entre as nuvens, e ela apertou a mão dele, um gesto que valia mais que palavras. Mas quando ele saiu, o olhar dela ficou pesado com algo que não foi dito, e ele sentiu uma força, como se fosse gravidade, puxando ele mais para perto dela. No dia da cirurgia, o hospital estava agitado, o ritmo dele certinho como um tambor. O João não estava no time da neurologia, mas ficou perto da sala de operação, a roupa de médico arrumadinha, os nervos à flor da pele. A doutora Fernanda encontrou ele no corredor, os olhos dela firmes, como se fossem pedras pretas brilhando. Ela é forte, ela disse, sentindo a inquietação dele. A gente vai cuidar dela. Ele fez que sim, mas quando a Ana Clara passou na maca, o rosto dela pálido, mas tranquilo, ela olhou para ele e falou sem som. Até logo. As palavras caíram leves, como pétalas na água, mas tinham um peso que segurou ele. Uma promessa que ele agarrou enquanto as portas da sala de cirurgia fechavam. As horas passaram devagar, cada minuto uma gota de suor escorrendo pelas costas dele, com um gosto de sal e medo. Ele se ocupou com outros pacientes, mas a cabeça dele voltava para ela. O desenho dela correndo, o nome Caio, os segredos que ela guardava como se fossem tesouros ou armadilhas. Quando a Fernanda finalmente saiu, o rosto dela sem expressão, o coração do João deu um pulo, uma queimação que parecia cachaça. Ela saiu, ela disse. Tá de boa. Tiramos a maior parte, mas tem um inchaço. Tá na recuperação, acordada, falando. O alívio veio como uma chuva de verão, quente e gostosa. Mas a pausa da Fernanda era um aviso. Ela tá te chamando. Mas, João, tem algo estranho. Ela tá segurando alguma coisa. Ele encontrou ela na recuperação, a cabeça dela cheia de faixas, os olhos meio vidrados, mas brilhando, como se fossem pedras verdes pegando a luz do fogo. Falei que eu ia conseguir. Ela sussurrou, a voz rouca, como um sino rachado que ainda toca bonito. Ele sorriu, mas a mão dela tremia na dele e o olhar dela ia para a porta, como se esperasse alguém ou alguma coisa entrar de repente. Que foi? Ele perguntou, a voz baixa, como um tamborim tocando devagar. Ela hesitou, a respiração dela parando um segundo, e aí disse, eu lembrei de uma coisa, daquela noite. As palavras dela foram como um fósforo aceso, fazendo a curiosidade dele pegar fogo, e ele chegou mais perto, o ar entre eles pesado, elétrico. O que tu viu? Ele insistiu, calmo, mas com pressa. Os olhos dela travaram nos dele, cheios de medo, e ela sussurrou um nome. Caio. O nome caiu como uma pedra, mexendo com ele, e ele soube. O que viesse depois ia mudar tudo. Quem era Caio? E que poder ele tinha no coração dela? A sala de recuperação do Hospital Geral de Salvador era um cantinho de luz suave e barulhos baixos. O ar cheio do cheiro forte de álcool que grudava nos sentidos do João Pedro como geada num vidro. A Ana Clara estava deitada na frente dele, a cabeça coberta de faixas, o rosto branquinho como a luz da lua na areia, mas os olhos verdes dela estavam acesos, com uma força que prendia ele ali. A palavra que ela tinha sussurrado, Caio, ficou no ar, como um caco de vidro brilhando no silêncio, afiado o suficiente para cortar. Com 34 anos, o João já tinha enfrentado morte e tristeza em um monte de quartos de hospital. Mas aquele momento, aquele nome, mexeu com ele de um jeito que parecia sal e segredo, selvagem como o mar de Salvador num dia de vento. Caio, ele repetiu, a voz baixa, cuidadosa, como se fosse um pintor passando tinta num papel fininho. Quem é ele, Ana Clara? O olhar dela piscou, indo para a porta como se esperasse um fantasma aparecer, e a mão dela tremia na dele, o calor dela pulsando nos dedos calejados dele.
O monitor do lado apitava firme, um ritmo que segurava o silêncio, mas a respiração dela parou um segundo. Um som quebrado que falava de um medo mais velho que o tumor, mais fundo que a cirurgia que ela tinha acabado de passar. Alguém de antes, ela murmurou, a voz fraquinha se desfazendo com o peso da lembrança. Ele estava lá, naquela noite. O coração do João deu um pulo, uma queimação que parecia cachaça descendo rápido. Aquela noite, a estrada, a sombra dela correndo na frente dos faróis dele, o baque que juntou os dois para sempre. Ele chegou mais perto, a cadeira rangendo debaixo dele, o som um gemido baixo no silêncio. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz calma, mas com pressa, como quem joga uma rede em água escura. Os olhos dela estavam nos dele, abertos e crus, e por um segundo ele achou que ela ia contar tudo, mostrar o fantasma que assombrava ela. Mas aí ela balançou a cabeça, um movimento rápido, e o momento escapou, como fumaça passando pelos dedos. Não sei, ela disse, a voz quebrando, como gelo rachando. Tá tudo embaçado, eu só acho que vi ele, no bar. Aí corri. As palavras dela eram pedaços de um quebra-cabeça, tortos e incompletos, e caíram no João, pesadas como pedras de rio, mexendo com perguntas que giravam na cabeça dele. Um bar, um cara, uma fuga. Ele queria insistir, puxar os fios soltos, mas os olhos dela estavam pesados, cansados, e ele viu o cansaço da cirurgia nas olheiras dela, escuras como ameixa machucada. Descansa agora, ele disse, apertando a mão dela, mesmo com a cabeça dele girando, cheia de desconfiança e curiosidade. A gente descobre depois. Ela fez que sim, o sorriso dela fraquinho, mas de verdade, uma lua crescente aparecendo entre as nuvens, e quando os olhos dela fecharam, ele sentiu um puxão no peito, uma corda ligando ele a ela, frágil, mas forte, o calor dela como brasas brilhando no escuro. Ele se levantou, o barulho da sala sumindo, e saiu, mas o nome do Caio ficou, uma farpa na pele dele, afiada e teimosa. Os dias que vieram foram uma mistura de recuperação e pedaços de verdade. Ana Clara foi para um quarto só dela. A força dela voltando devagar, teimosa, como a maré subindo numa praia machucada. O João ia lá todo dia, atraído por uma necessidade que ele não sabia explicar. As conversas deles virando uma teia feita de risadas e silêncios, cada fio cheio de sentido. Ela contava da arte dela, como pintar parecia respirar, cada pincelada um gosto de liberdade, azedinho como acerola. Ele contava histórias da infância, roubando manga no quintal da avó, a voz da mãe como uma cantiga quente e dourada. As palavras dele se misturavam, uma harmonia que acalmava a dor do diagnóstico dela, mesmo com a sombra do tumor ali, um véu cinza que eles fingiam não ver. Mas o fantasma do Caio estava sempre ali, sem ser falado, mas presente, o frio dele arrepiando a nuca do João. Ele tinha pedido para o Rafa cavar mais fundo, e o amigo trouxe um pedaço. Caio Menezes, um nome ligado ao passado da Ana Clara em Recife, um músico com uma ficha suja. Roubo pequeno, briga em bar, nada muito sério, mas o suficiente para deixar o João preocupado. Ele não contou para ela, ainda não, mas ficava de olho. Um susto com uma mensagem, uma pausa na risada dela. Pistas do medo que ela tinha enterrado. O celular dela estava quieto agora, sem mais mensagens estranhas, mas os desenhos dela estavam ficando mais escuros, figuras correndo no meio de tempestades, os rostos borrados, como se o tempo tivesse apagado eles. Numa noite, com o céu de Salvador brilhando lá fora, a Ana Clara entregou um desenho para ele, um coqueiro sozinho, os galhos esticando para o céu estrelado, as raízes presas em sombra. As linhas pareciam cantar esperança e luta, o ritmo delas pulsando nos dedos dele, e ele sentiu o coração dela em cada traço, cru e brilhante. É para tu, ela disse, a voz macia, como se fosse pano roçando em pedra.
porque tu não para de aparecer." A garganta dele apertou, o presente acendendo uma chama no peito dele, e ele olhou nos olhos dela, um verde que prendia ele como uma promessa. "Tu faz ser difícil ficar longe", ele admitiu, as palavras saindo sem ele pensar, com um gosto de verdade e risco. A risada dela foi uma faísca, brilhante e rápida, mas aqueceu ele, um calor que ficou enquanto ele guardava o desenho na mochila. Eles ficaram em silêncio então, o quarto com uma luz roxa do fim de tarde, e ele sentiu a mudança. Uma linha que eles cruzaram, uma porta que abriu, o ar entre eles pesado, como o silêncio antes de um trovão. Ele queria perguntar do Caio, quebrar o mistério, mas a mão dela roçou na dele, um toque rápido que queimou como rastro de cometa, e ele deixou o momento ficar, frágil e perfeito. As semanas passaram, e a recuperação da Ana Clara foi andando. Os passos dela mais firmes, o sorriso mais claro, mesmo com os pedaços do tumor. Perigosos demais para tirar tudo, exigindo cuidado, um monte de remédio para segurar ele. O João se jogou no cuidado dela, falando com a Fernanda, olhando os exames, mas eram os momentos fora do hospital que juntavam eles mais. Eles passeavam pela orla do Porto da Barra, a risada dela se misturando com o barulho das ondas, o som dela com um gosto de sal e sol. Num barzinho no Rio Vermelho, os dedos dela batiam no ritmo de um samba e ele ficava olhando ela se mexer. A alegria dela uma cor que pintava o ar, forte como vermelho. Mas o passado não ficava quieto. Numa noite, enquanto eles comiam acarajé num tabuleiro na rua, o som da cidade pulsando ao redor, o celular da Ana Clara acendeu. Uma ligação, não uma mensagem, o nome Caio brilhando como um aviso. Ela desligou, o rosto dela ficando duro, uma máscara de calma que rachava nas beiradas. E o João sentiu o ar mudar, pesado com verdades que não estavam ditas. "Tu tá de boa?" ele perguntou, a voz firme, mesmo com o coração dele acelerado, batendo como um tambor no peito. Ela fez que sim, mas os olhos dela estavam longe, perdidos numa lembrança que cheirava a medo, forte e azedo. "É nada", ela disse rápido demais, e deu uma mordida no acarajé, o barulho alto no silêncio. Mas o João viu a mão dela tremer, o jeito que ela olhou para a rua como se procurasse uma sombra. Ele não insistiu, não ali, não naquela hora, mas o nome queimava, uma brasa na barriga dele, e ele sabia que ia ter que enfrentar isso logo, custasse o que custasse. O Caio não era só um nome, era uma chave, e o João tinha medo da porta que ela podia abrir. A ligação deles foi ficando mais forte, mesmo com o fantasma por aí, cada momento uma pincelada numa tela que eles estavam pintando juntos. Numa tarde, na praia de Itapuã, eles sentaram na areia, o vento fresco do mar beijando a pele deles. E a Ana Clara falou de sonhos, uma exposição de arte, uma viagem para a Bahia de Todos os Santos, uma vida sem medo. "E tu?" ela perguntou, a voz dela leve, mas querendo saber mais. Ele hesitou, depois confessou, uma vontade de tocar violão de novo, sentir as cordas vibrarem, o som delas com um gosto de voar, doce como mel. O sorriso dela foi um presente, brilhante como o sol nascendo, e ela chegou mais perto, os ombros dele se tocando, uma faísca que acendeu como fogo. "Queria te ouvir tocar", ela disse, e as palavras caíram leves, como pétalas num riacho, mas tinham um peso, uma promessa de dias que os dois queriam. Ele fez que sim, o coração dele inchando, mas a sombra do Caio ainda estava lá, uma mancha no horizonte, e ele se perguntou quanto tempo eles podiam fugir dela. Naquela noite, sozinho no apê dele, o João pegou o desenho dela, o coqueiro, as raízes e as estrelas, e passou os dedos nas linhas, sentindo a coragem dela em cada curva, uma força que segurava ele, mesmo com o medo roendo, amargo como cinza. Aí veio a carta. Estava na caixa de correio dele, sem selo, só o nome dele escrito com uma letra feia. Dentro, uma frase só.
deixa ela em paz, ou tu vais se arrepender. As palavras eram uma faca, fria e afiada, e cortaram ele, o frio delas com um gosto de medo que grudava na língua. Não tinha assinatura, mas ele sabia. Caio. A ameaça era de verdade, a sombra dela se esticando por cima da ligação frágil deles, e o sangue do João gelou, como um rio congelando. Quem era esse cara? E o que ele queria com a Ana Clara? E por que parecia que a resposta podia quebrar tudo que eles tinham construído? O apê do João Pedro, no Pelourinho, era um cantinho de paz, com um cheiro de madeira e tinta que acalmava. Mas naquela noite parecia uma gaiola. A carta estava aberta em cima da mesinha de centro, a letra feia. Deixa ela em paz, ou tu vais se arrepender, olhando para ele como se fosse uma ferida que não fechava. As palavras tinham um gosto de veneno, amargo e gelado, entrando no sangue dele, enquanto ele andava de um lado para o outro no chão de madeira, os passos dele um barulho inquieto no silêncio. Com 34 anos, o João já tinha enfrentado um monte de coisa pesada no Hospital Geral de Salvador, mas essa ameaça, ligada a Ana Clara e ao fantasma chamado Caio, mexia com um medo que queimava como gelo, afiado e sem parar. Quem era Caio Menezes? E que poder ele tinha sobre a mulher que tinha virado o norte dele? Lá fora, o céu de Salvador brilhava, as luzes da cidade parecendo um monte de estrelas que prometiam respostas, se ele conseguisse chegar nelas. A Ana Clara já tinha saído do hospital, a cirurgia fazia semanas, o restinho do tumor controlado com remédio, mesmo com a sombra dele ainda ali, uma mancha leve no futuro dela. A ligação dos dois tinha crescido nesse tempo. Passeios na praia do Porto da Barra, a risada dela, um som que parecia pintar o ar de amarelo e esperança. Jantares onde o toque dela faiscava como brasa na pele dele. Mas o nome do Caio assombrava cada momento quieto. Um mistério cheio de medo, e a carta era um aviso que o João não podia ignorar. O frio dela como uma faca na garganta. Ele pegou o celular e ligou para o Rafael, a voz dele tensa enquanto contava da carta. Caio Menezes, o Rafa repetiu, a voz dele pesada, como se fosse pedra rolando. Eu cavei mais. O cara é encrenca. Já foi acusado de perseguir em Recife, estava ligado a Ana Clara 2 anos atrás. A polícia aqui não vai mexer sem prova. Tu tem certeza que quer mexer nesse vespeiro? O João apertou o queixo, a pergunta acendendo uma determinação dentro dele. Tenho que mexer, ele disse, desligando, a decisão pesando no peito dele, firme como pedra, quente como uma promessa. De manhã, ele foi pro apê da Ana Clara, um lugarzinho simples perto do mercado modelo, as paredes cheias da arte dela, telas explodindo de cor, os traços delas com um gosto de alegria e teimosia, como se fosse caju maduro no sol. Ela abriu a porta com um sorriso, o cabelo castanho solto, brilhando na luz como se fosse madeira nova, mas os olhos dela tinham um brilho de cuidado, um verde escuro cheio de segredos. Tu tá com uma cara de quem não dormiu, ela brincou, pegando um café, o cheiro dele quente e gostoso acalmando o ar. Ele pegou a caneca, o calor dela acalmando ele, mas a carta estava no bolso, as palavras dela batendo como um tambor que ele não conseguia calar. Ana Clara, ele começou, a voz firme mas baixa, como um pandeiro tocando devagar. A gente precisa falar do Caio. A mão dela parou no meio do gole, o café tremendo na caneca e o quarto pareceu encolher. O ar pesado com uma tensão que cheirava a terra molhada de chuva, forte e elétrica. O olhar dela fugiu, parando num quadro, uma figura correndo, as bordas borradas, como se fugisse do tempo. Não tem nada para falar, ela murmurou. Mas a voz dela quebrou, como um fio que rasga, e o João sentiu a mentira, a picada dela afiada como uma abelha. Ele tirou a carta do bolso, abrindo ela com cuidado. Cada dobra um sussurro de perigo. Isso chegou ontem à noite, ele disse, passando o papel pela mesa. Os olhos dela se arregalaram, um suspiro escapando.
e ela recuou, como se o papel pudesse queimar ela. Não, ela sussurrou, a voz dela leve como fumaça, sumindo na luz. Ele me achou. As palavras eram uma confissão, crua e afiada, e cortaram o João, a dor delas se espalhando no peito dele como uma mancha roxa. Ele pegou a mão dela, a pele dela fria, mas viva, o pulso dela um ritmo que segurava ele. Me conta, ele pediu, calmo, mas firme, como um pescador puxando a rede com cuidado. Tô aqui. A respiração dela parou um segundo, e ela fez que sim. A barreira quebrando, a história dela saindo como um rio que não para. O Caio tinha sido namorado dela em Recife, um músico que parecia legal, mas escondia um lado ruim, inveja que machucava, controle que sufocava. Ela terminou com ele, fugiu para Salvador para recomeçar, mas ele foi atrás, a sombra dele aparecendo em mensagens, ligações, naquela noite no bar quando ela correu, apavorada, para o caminho do João. Eu achei que ele tinha sumido, ela disse. As lágrimas escorrendo no rosto, o sal delas com um gosto de tristeza que parecia o dele. Mas ele voltou. O sangue do João ferveu, uma onda de raiva e proteção. O calor dela forjando a determinação dele. Ele não vai te tocar, ele prometeu. A voz dele, uma promessa firme como pedra, o peso dela acalmando os dois. Ela olhou para ele, os olhos procurando, e algo mudou. Uma confiança feita de cicatrizes iguais, uma chama acendendo onde o medo tinha queimado. Tu não precisa fazer isso, ela disse, mas a mão dela apertou a dele, uma corda que ela não queria soltar, e ele sentiu. Uma ligação mais forte que palavras. O brilho dela quente como uma fogueira. Eles foram para a delegacia. O barulho das luzes fluorescentes irritando, mas eles estavam firmes. O policial, um cara cansado, chamado Edson, pegou a carta, a caneta dele riscando o papel com um som que parecia esperança. Fraquinho, mas real. A gente vai dar uma olhada, ele disse, mas a voz dele era cuidadosa, como um pandeiro tocando baixo. E o João sabia que não era o suficiente. De volta no AP da Ana Clara, ele trocou a fechadura. As mãos dele firmes, mesmo com o medo enrolado na barriga dele, o frio dele sussurrando que o perigo ainda estava por aí. Os dias viraram semanas e as vidas deles se juntaram mais. Cada momento, uma pincelada numa tela que eles estavam pintando juntos. A Ana Clara voltou a pintar, as cores dela mais fortes, com um gosto de coragem, como se fosse laranja madura na língua. O João pegou o violão dele, os acordes dele, um som que parecia voar, um presente que ele tocava para ela debaixo do céu estrelado. Eles riam de acarajé que queimava a língua, dançavam na sala dela ao som de um pagode que batia como coração, e a cada toque, a cada olhar, o amor deles crescia, um jardim florescendo onde as sombras tinham mandado. Mas a ameaça do Caio não sumia. Numa noite, enquanto eles voltavam de um festival de rua no Pelourinho, o som da cidade cheio de batuque e cheiro de dendê, o João sentiu um olhar em cima deles, um arrepio que parecia cinza e perigo. Ele olhou ao redor, o braço apertando a Ana Clara, o calor dela um escudo contra o frio. Um vulto ficou do outro lado da rua, de capuz, longe demais para reconhecer, mas a Ana Clara ficou dura, a respiração dela parando, e ele soube, Caio. Fica aqui, ele disse dando um passo para frente, mas ela segurou o braço dele, a voz dela forte, como uma faísca no escuro. Não, ela disse, a gente enfrenta isso junto. A coragem dela era uma luz, cortando o medo dele, e ele fez que sim. As mãos dele se juntando, uma corrente feita no fogo. Eles atravessaram a rua, o vulto sumindo numa ruela. Mas o celular do João vibrou, uma mensagem do Rafa. A polícia tá de olho. O Menezes está na cidade. Fica esperto. A notícia foi um choque, forte e cru, e o João puxou a Ana Clara para perto, o coração dela batendo num ritmo que acalmava ele, mesmo com o perigo por perto. A solução veio dias depois. O Edson ligou.
O Caio tinha sido visto num motelzinho, a carta ligada a ele por uma digital, um descuido que entregou ele. A polícia agiu e de manhãzinha ele estava preso, a sombra dele sumindo, mesmo com o frio dele ainda ali, uma lembrança que ia desbotar, mas nunca sumir de vez. A Ana Clara chorou quando soube. O alívio dela, uma onda que lavou o João, o calor dela, um remédio para as feridas que os dois carregavam. Acabou, ela disse. A voz dela uma música, clara e livre. E ele abraçou ela. O abraço deles um porto onde as tempestades não chegavam mais. O tempo passou e o amor deles ficou mais forte, enraizado na confiança, florescendo com chance. A saúde da Ana Clara ficou firme, os exames dela limpos, o tumor uma lembrança quieta que eles enfrentavam com força calma. O João pediu ela em casamento numa noite na praia de Itapuã, o barulho das ondas cantando junto com as palavras dele. O anel, uma aliança simples com uma pedra azul em forma de estrela, brilhando na luz da lua. Casa comigo, ele disse. A voz dele uma promessa que tinha gosto de para sempre, doce como caju maduro. O sim dela foi uma luz. O beijo dela uma promessa que selou as estrelas deles. E a noite cantou com a alegria deles, uma música cheia de esperança. O casamento deles foi pequeno, debaixo de uns coqueiros enfeitados com luzes, o vestido da Ana Clara leve como uma onda. O sorriso dela, um sol que esquentava todo mundo. Eles dançaram ao som do violão do João, os acordes dele uma carta de amor. E prometeram viver com tudo, com força, não importa o que viesse. Os anos passaram cheios de cor e alegria, com a arte dela, a música dele, viagens para Fernando de Noronha, risadas que pintavam os dias deles com cores que nenhuma sombra podia apagar. O tumor nunca voltou, um milagre que eles guardavam com carinho, a ausência dele, um presente que tinha gosto de paz, leve como o vento da manhã. Numa noite, muitos anos depois, eles estavam sentados na varanda. O cabelo deles grisalho, mas os olhos cheios de fogo, a última tela dela, um coqueiro esticando para as estrelas ali do lado. O João pegou a mão dela, as linhas dela, um mapa da jornada deles, e sentiu o pulso dela, firme como sempre, um ritmo que ainda segurava ele. A gente conseguiu, ela disse, a voz dela uma música cheia de tempo. E ele sorriu, o mundo completo no olhar dela. O amor deles tinha vencido o medo, durado mais que os fantasmas, e construído uma vida que brilhava, forte como o céu em cima. Mas uma pergunta ainda ficava, um sussurro no coração do João. O que o Caio teria feito se eles não tivessem parado ele? A resposta não importava. Não agora, nunca. Mas estava lá, uma última faísca, lembrando eles do quanto tinham lutado por essa felicidade. Esse para sempre. Nossa, que história incrível do João e da Ana Clara, né? Vocês gostaram? Quero saber, que nota vocês dariam para essa história, de 0 a 10? Deixa aí nos comentários e aproveita para dar um like se curtiu. Não esquece de se inscrever para ver mais histórias que mexem com o coração. E dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora. É outra aventura que vocês vão amar. Valeu por acompanhar e até a próxima.